Graça e paz, irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, Momento Conhecimento. Eu sou o pastor Eliomar e o nosso objetivo é mostrar e indicar materiais que possam ajudar no crescimento e conhecimento da Palavra de Deus. Hoje temos mais um review de comentários bíblicos e os comentários bíblicos esses são ferramentas essenciais para aquele que deseja estudar a Palavra de Deus. Eles nos auxiliam a conhecer a história dos costumes e que nos coloca dentro do contexto da história bíblica. O trabalho desses comentaristas são de extrema importância, pois afinal são anos de dedicação e investimento para que essas obras cheguem em nossas mãos. A editora Vida Nova tem presenteado os estudantes da Bíblia com mais uma série de comentários edificantes que não podem faltar em sua estante. A série Comentário Expositivo. Atualmente nós temos traduzido 5 destes comentários que iremos apresentar agora para vocês. Então, em 2015, nós tivemos o lançamento de Romanos, pela editora Vida Nova, a série Comentário Expositivo. Foi lançada aí no Brasil em 2015, traduzido, É importante lembrar que esta obra ela está incompleta ainda, ainda faltam alguns livros para serem escritos, tá certo? E traduzido em português nós temos 5 desses livros, tá? Então, para quem deseja começar uma coleção, é bom ir adquirindo aos poucos, tá? É uma obra excelente, nós vamos ver por dentro como que é esta obra. Então, como eu disse, Romanos foi lançado em 2015, depois veio 1º e 2º Samuel, que foi lançado no ano 2017, 1 Coríntios, que foi lançado no ano 2018, e depois veio Atos dos Apóstolos, tá? E Marcos, que foram lançados em 2019. Então, são essas obras que nós temos em português, tá? São 4 do Novo Testamento e 1 do Antigo Testamento, tá? Cada comentarista é um comentarista diferente. É uma obra que veio aí para nos auxiliar no estudo bíblico, tá certo? Para auxiliar aí o professor de escola dominical, o pregador que prega de forma expositiva. Então é um material que tem aí contribuído para o nosso enriquecimento e nosso conhecimento. Bom, se é a editora Vida Nova, a gente pode ter certeza da qualidade teológica do material, Essa obra, ela chega no Brasil com o objetivo de auxiliar pastores, pregadores e professores. Segundo os organizadores desse trabalho, dessa obra, que foi John H. Walton, que é o organizador dos comentários do Antigo Testamento, e também Mark Strauss, que é o organizador do Novo Testamento, era trazer um material de nível acadêmico, mas com uma linguagem mais acessível a um público leigo, aos professores, aos pastores. Então esse é o objetivo desses autores. Esse é um material que ele combina história, cultura, arqueologia, teologia, hermenêutica, exegética e aplicação pessoal. É uma obra que vai, primeiro, te ensinar o texto, segundo, aplicar o texto e terceiro, compartilhar o que você aprendeu com o texto. Então vamos ver aqui na contracapa, que diz: um comentário essencial para pastores, pregadores e professores. Aqui vai fazer um pequeno comentário de Romanos, A série Comentário Expositivo oferece a pastores, pregadores, mestres e estudantes da Palavra de Deus o que há de melhor na área de conhecimento bíblico, para que possam passar sem dificuldade do significado do texto à sua comunicação eficaz. Em cada volume, o livro bíblico tratado é dividido em unidades de pregação, perícopes, cuidadosamente selecionados, acompanhados de comentário de no máximo 6 páginas, ou seja, cada perícope vai ter um comentário de 6 páginas, com ilustrações extraídas dos campos da arte, da cultura e aplicação para os nossos dias. Cada volume de série permite, assim, que o leitor aprenda rapidamente as informações mais importantes.
Cada volume, enriquecido com fotos, mapas e gráficos, se compõe das seguintes seções voltadas para a passagem estudada: a ideia central, para entender o texto, principais temas, para ensinar o texto e para ilustrar o texto. Então isso daqui vem em todos os livros, é a mesma coisa, só muda a primeira parte, porque a primeira parte vai falar de Romanos. Na capa nós vemos aqui série comentário expositivo, Romanos, traz esse fundo aqui, é um pergaminho escrito em grego. Esse comentário é comentado por Marvin Page, né? Ou seja, cada livro tem um comentarista diferente, tá? Eu prefiro comentários assim, que são de vários autores diferentes, tá? É uma preferência minha. Nós temos aí comentários de um autor só, como o comentário bíblico John MacArthur, de Gênesis Apocalipse. Nós temos o comentário também, que é bem exegético, que é o do Champlin, né? Que ele vai citar versículo de Gênesis Apocalipse, mas eu prefiro comentários que sejam vários autores diferentes, tá? Aqui nós vemos 3 imagens, né? Que vai mudar de acordo com o livro. Por exemplo, aqui nós temos 1 e 2 Samuel, aqui o pergaminho já é em hebraico, e aqui são 3 fotos diferentes, autor diferente, Robert Chris Home Jr. Coríntios, Preben Vang. Aqui nós temos Atos, David Garland, Marcos, né? Grant R. Osborne, que é muito conhecido aí dos brasileiros, né? Ele tem várias obras já escritas. Então, nós vamos dar uma olhadinha dentro desses materiais, tá? É uma olhada rápida para que o vídeo não fique muito extenso. Então, nós vemos aqui, o material é brochura, tá? Cada livro tem uma quantidade de páginas diferente, vai depender muito do tamanho, né, do livro. No caso Romanos, nós temos aqui 354 páginas, né? É um livro que vem com orelha. Esse é 354 páginas. 1 e 2 Samuel são 337 páginas. 1 Coríntios são 257 páginas. Atos dos Apóstolos são 273 páginas. Evangelho de Marcos (... 339 páginas. Então, diferencia aí do tamanho do livro. Se o livro for maior, né, são mais páginas. Isso vai de acordo com a extensão de cada livro da Bíblia. Bom, nós temos a ficha catalográfica, a página de rosto, Marvin Page, Edições Vida Nova. Aqui nós temos o sumário. Seja bem-vindo à série Comentário Expositivo, introdução à série Comentário Expositivo, prefácio, reduções gráficas, abreviações e siglas, introdução a Romanos, e aí nós vemos a separação por perícope, Romanos capítulo 1, versículo 1 ao 7, e aí tem o comentário, Romanos capítulo 1, versículo 8 ao 15, então vocês veem que é bastante material, tá? Seja bem-vindo à série Comentário Expositivo. Introdução à série Comentários Positivos. Isso aqui é importante nós lermos, né, para tirarmos o melhor proveito aí do estudo bíblico, tá? Então ele vai trabalhar com a ideia central. Em cada unidade, o comentário identifica o tema principal ou ideia central que motiva tanto a passagem quanto o comentário.
Segundo, principais temas. Em conjunto com a ideia central, o comentário apresenta uma lista de ideias-chave da passagem. Terceiro, para entender o texto, essa seção se concentra na exegese do texto e inclui várias observações. A. Texto em contexto. Aqui o autor explica de modo sucinto como a unidade em estudo se encaixa no desdobramento do texto ao seu redor, inclusive no tocante à estratégia retórica do livro e a contribuição da unidade para o propósito do livro. B. Esboço/estrutura. No caso de alguns gêneros literários, por exemplo, cartas, por vezes é oferecido um breve esboço exegético para guiar o leitor enquanto ele acompanha a estrutura e o desdobramento da passagem. C. Antecedentes históricos e culturais. Essa subseção trata de informações relativas aos antecedentes históricos e culturais, úteis no esclarecimento de um versículo ou de uma passagem. D. Considerações interpretativas. Essa subseção fornece informações necessárias à clara compreensão da passagem. A intenção do autor é ser extremamente seletivo e conciso e não exaustivo e extenso. E. Considerações teológicas. Nessa subseção bastante sucinta, o comentário identifica algumas considerações de ordem teológica, cuidadosamente selecionadas a respeito da passagem. Quarto, para ensinar o texto. Nessa seção, o comentário oferece orientações voltadas para o ensino do texto. O autor apresenta os principais temas e aplicações da passagem e os associa cuidadosamente à ideia central e aos principais temas. Quinto, para ilustrar o texto. Aqui o comentário sugere ilustrações úteis em áreas como literatura, entretenimento, história e biografia. O propósito é oferecer ideias gerais para ilustrar os principais temas de passagens e, deste modo, servir como catalisador para uma ilustração eficaz do texto. Nota dos editores, prefácio, reduções gráficas, abreviações e siglas, introdução aos romanos. Então, cada autor vai trazer uma introdução que pode ser 10 páginas, 12 páginas. Isso vai de cada autor, cada comentarista, tá? Então nós vemos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então são 15 páginas só de introdução do livro de Romanos, tá? E depois sim nós vamos entrar no texto. Então veja que é um livro que ele vem, né, o seu texto em 2 colunas. Ele tem várias imagens, tá? Não são imagens coloridas, são imagens preto e branco. Alguns quadros. Então é um material riquíssimo, né, em informação. Tem bastante conteúdo. Nós vemos aqui quadros. Isso vai, ó, o tema de Romanos, o propósito de Romanos, mapas, quadros. E aqui nós temos já o começo do estudo. Romanos capítulo 1, versículo 1 ao 7, o Evangelho de Deus em Cristo, anunciado por Paulo. E aqui então nós temos a ideia central, né? Ou seja, você vai começar a estudar já em mente a ideia central do texto, tá? Para entender o texto, texto em contexto, antecedentes históricos e culturais, considerações interpretativas, e aí eles vão trabalhar às vezes versículo por versículo,
Isso depende muito do tamanho da perícope. Considerações teológicas para ensinar o texto e para ilustrar o texto, né? Então veja que ele vai trabalhar tudo: história, exegética, arqueologia, cultura. Então é um material muito bem feito, tá? Isso vai te auxiliar muito no entendimento, tá certo? Então é um material que não é para um iniciante. É um material feito para pregadores, pastores e professores de estudo bíblico, de escola dominical. Então ele vai trazer sugestões de ilustrações, ele vai usar outras literaturas, tá certo? Bom, continuando aqui, né, eu vou passar rapidamente esses livros para vocês verem. Veja que é bastante conteúdo. Esse é o de Romanos. Esse aqui é o único que nós temos no Antigo Testamento, 1º e 2º Samuel, tá? Então aí vai seguir a mesma coisa, é perícope por perícope, né? São 6 páginas comentadas. Aqui só muda o autor. Aí você vê o sumário. A introdução de 1º e 2º Samuel. Mapas, quadros. Segue a mesma ordem, tá? Ideia central, para entender o texto, texto em contexto, antecedentes históricos e culturais, considerações interpretativas. E assim vai ser em todos os livros, tá? Olha aí. É um material que vale a pena, irmãos. Apesar da intenção dos organizadores trazer um material mais acessível para pastores e pregadores, né? Uma linguagem mais fácil, mais contemporânea, né? Não tão acadêmica, mas não é um material simples, não. É um material que tem bastante teologia, bastante exegética, interpretação de texto. Então é um material para quem já está acostumado a estudar a Bíblia mesmo. Esse é o de Atos. 1 Coríntios. Não dá para a gente fazer um comentário livro por livro, tá? Senão o vídeo vai ficar muito extenso. O Evangelho de Marcos é o único dos evangelhos que foi traduzido até agora, né? Talvez ainda esse ano ou ano que vem chegue mais livros dessa série pela editora Vida Nova. E é isso, irmãos. É um material de altíssima qualidade, um material exegético, teológico aí da editora Vida Nova, e um comentário expositivo para você que gosta de pregar expositivamente o texto, você que é professor, pastor, vai te auxiliar em muito, tá? Então, fiz uma passagem aqui rápida de todos esses livros, só para que vocês tenham conhecimento, ok? Então, vale a pena comprar esse material. Estou aguardando os próximos. E vale a pena fazer essa coleção de série de comentários expositivos. Então que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, tá certo? Em nome de Jesus.